Oi, pessoal, o meu nome é Juliane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estatística, que é mais um dos assuntos que mais está presente nas questões de matemática na prova do Enem. A estatística ela é uma área da matemática que se ocupa em coletar, organizar e analisar os dados. Esses dados eles podem ser tanto quantitativos ou qualitativos, e geralmente eles estão organizados em tabelas ou gráficos. E aí, com todas as informações, nesses gráficos e tabelas, sempre vai ter algum elemento que pode servir para representar todos os outros. E esse elemento, ele é conhecido como medida de centralidade, que a gente encontra através da média, que pode ser a média aritmética ou média aritmética ponderada, dependendo do caso, a moda e a mediana. E aí, agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A média aritmética é a soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados que foram somados, certo? A diferença da média aritmética para a média aritmética ponderada é que na média aritmética ponderada, algum valor, algum dado vai ter mais importância do que os demais, ou seja, ele vai ter um peso diferente dos demais dados daquela coleta, né? E então a gente vai acabar tendo a média aritmética ponderada. Aí então, um exemplo para a gente calcular a média aritmética, nós temos o seguinte problema. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? Então, para calcular a média aritmética, que eu vou representar como sendo o MAzinho, a gente tem que somar todas essas idades e dividir pela quantidade total de idades que a gente tem, né? Que nesse caso aqui são 5. Então, vai ficar 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. E isso tudo vai ser dividido por 5, né? E então, fazendo essa soma aqui, a gente tem que a média aritmética, ela vai ser dada por 118 dividido por 5. E isso daqui vai ser igual a 23,6. Então, dadas essas idades, a gente sabe que a média da idade dessa equipe é 23,6 anos, certo? E então, agora, um exemplo para a gente calcular a média aritmética ponderada. Então, a gente tem o seguinte problema. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. A tabela abaixo apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações. Qual é a nota bimestral dessa aluna? Então, o que acontece? Aqui, usando como exemplo, a gente tem a prova escrita. A gente sabe que essa prova escrita, ela tem o peso 4 e ela tirou 6. Então, para a gente calcular usando a média aritmética ponderada, a gente vai ter que fazer 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2, dividido pela soma dos pesos, que é como se ela tivesse tido 4 provas e ter tirado 6, 4 provas ter tirado 7, 2 provas ter tirado 8 e 2 provas ter tirado 9, certo? Então, a soma dos pesos seriam a quantidade total de provas que essa aluna teve, certo? Então, nesse caso, a média aritmética, ela vai ser igual a 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. E isso tudo vai ser dividido por 4 mais 4 mais 2 mais 2, que dá 12, certo? Então, a gente tem que a média aritmética dessa aluna, ela vai ser igual a 24, né? Mais 28, mais 16, mais
18, e isso tudo dividido por 12, certo? E isso, fazendo essa soma aqui, a gente sabe que vai ser 86 dividido por 12. E a média aritmética dela é 7,16. Isso aproximadamente, né? Então, com essas notas aqui e esses pesos aqui, a nota bimestral dessa aluna vai ser 7,16. E então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a moda. O que seria a moda? É pegar todos os dados, né, que estão relacionados em uma lista, tabela ou gráfico, e ver aquele que mais aparece do que os outros, né? E nem sempre vai ter só um dado que aparece mais do que os outros. Tem problemas que vocês vão encontrar uma moda, 2 modas, 3 modas ou mais ainda do que isso. Tudo depende do problema que vocês estão analisando. E aí, então, um exemplo para calcular a moda, a gente tem o seguinte problema. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Ou seja, a gente vai ter que olhar com esses dados aqui, né, esses números de sapato, a gente vai ter que ver qual que aparece mais vezes, né? Então, começando ali pelo 34, a gente tem que ele aparece apenas uma vez, né? Que seria esse daqui. O 39, ele aparece uma vez também, certo? O nosso 36, ele aparece uma, 2, 3 vezes. Então, a gente tem que o 36 aparece 3 vezes. O 35, ele aparece só uma vez. Então, a gente coloca na nossa listinha aqui. O 37, ele aparece uma vez também. Então, a gente coloca aqui. E assim também, a gente tem que o 40, ele aparece só uma vez também, né? Então, a gente coloca na nossa listinha aqui também. O 38, ele aparece 2 vezes. Então, a gente coloca aqui, 38 aparece 2 vezes e o 41 aparece somente uma vez, né? Então, agora com essa nossa listinha, a gente vai ter que ver qual deles que apareceu mais do que os outros, né? E, no nosso caso, a gente tem que o número de calçado 36. Então, a moda dessa amostra vai acabar sendo o 36. E então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mediana, né? A mediana a gente encontra escrevendo os dados em ordem crescente, né? Sendo esses dados presentes em uma lista, tabela ou gráfico. E a mediana, ela vai ser o valor que fica exatamente no meio de todos os outros. Isso se a lista tiver um número ímpar de dados. Se a lista tiver um número par de dados, a mediana ela vai ser a média aritmética dos dois valores que ficam no centro, tá? Ou seja, se a amostra de vocês tem 10 dados, a mediana ela vai ser a média aritmética do quinto e o sexto valor, certo? Aí vocês somam o quinto e o sexto valor e dividem por 2. E então, para encontrar a mediana, a gente tem o seguinte problema como exemplo. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos são esses aqui que estão descritos no enunciado. Qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, nosso primeiro passo é pegar esses valores aqui de alturas, né, e escrever eles em forma crescente. E aí, então, o primeiro valor vai ser 1,50, né, que seria esse daqui. O segundo valor vai ser 1,54. O nosso terceiro valor vai ser 1,55, né? O nosso quarto valor vai ser 1,60, que tá aqui. E então, o nosso quinto valor vai ser 1,65, que tá aqui.
O nosso sexto valor vai ser 1,67. O nosso sétimo valor vai ser 1,69. O nosso oitavo valor vai ser 1,75, né? E o nosso nono valor vai ser o 1,78. Então, agora, com todas as alturas colocadas em forma crescente, e a gente sabe que ele juntou ao todo, são 2, 4, 6, 8, 9 alturas, como a gente tem um número ímpar de alturas, né, a gente sabe que a mediana vai ser exatamente a altura que está no centro, né, o valor central dessas alturas. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai acabar sendo essa daqui, né? Que é 1,65. Então, a mediana das alturas dos alunos, né, dessa amostra aqui, vai ser 1,65, certo? E então, agora a gente vai dar início à resolução de alguns problemas retirados de algumas provas antigas do Enem. Esse primeiro problema, ele foi retirado da prova de 2010 e ele diz o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Isso é dado nessa tabela aqui. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, aí a gente tem 5 alternativas corretas, né? A gente vai ter que calcular a média, mediana e a moda com esses valores aqui, para ver qual dessas alternativas aqui satisfaz as condições. Então, a gente tem o seguinte. Então, a gente vai calcular primeiro a média aritmética. Nesse caso aqui, ó, como a gente tem o número de gols sendo os dados e a quantidade de partidas vão acabar sendo os pesos de cada número de gols, né, que estão relacionados aqui na mesma linha. Então, o 0 gols vai ter peso 5, por quê? Porque foram em 5 partidas que foram marcados 0 gols. O 1 gol vai ter peso 3, porque foram em 3 partidas que foram marcados apenas 1 gol. E assim por diante com os outros dados da nossa tabela, né? E então, a gente vai ter que usar a média aritmética ponderada. Daí, disso, né, sabendo disso, a gente tem que a média aritmética, ela vai ser igual a 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, né? Mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 1. E aí, essa soma aqui, ela vai ser dividida pelo número total de partidas, né, que seriam os pesos dos gols, né, marcados, que são, né, 20 partidas. Então, a gente tem que a média aritmética, ela vai ser igual a, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que igual a 45 dividido por 20, e isso vai dar igual a 2,25, certo? Agora, a gente já calculou a média aritmética, a gente vai calcular a mediana, né? A mediana eu vou escrever como sendo o ME. Aí, então, como a gente tem 20 partidas ao todo, que é um número par, a gente sabe que a mediana, ela vai ser a média aritmética dos dois valores centrais, né? Aqui, no caso, que são os nossos gols marcados. Então, a gente vai ter que escrever eles em ordem crescente, que no caso aí já estão aqui, só que a diferença é que o 0, ele vai aparecer 5 vezes. Então, ao invés da nossa lista ser 0, 1, 2, vai ser 0, repetido 5 vezes, né? Aí, então, vai ser 1,
repetido 3 vezes. Vai ser o 2 repetido 4 vezes. E assim por diante, certo? E a gente sabe como tem 20 número de partidas, né? A gente sabe que os dois termos centrais vão ser o 10º e o 11º. Nesse caso aqui, ó, a gente já sabe que tem 5 zeros. Então, esse aqui seria o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º e o 11º termos. Então, os dois termos centrais, nesse caso, vão ser os dois, né? Então, a gente tem que a nossa mediana, ela vai ser 2 mais 2 dividido por 2. Por quê? Porque é a média aritmética deles, né? Que daí, no caso, é 4 dividido por 2 igual a 2, certo? E a moda, que eu vou escrever como MD, ela é igual ao número, né? O valor de gols que mais aparece. Então, nesse caso, a gente consegue visualizar isso de forma bem fácil, né? Por quê? Porque é só ver a quantidade de gols que mais apareceu na quantidade de partidas. Que nesse caso, ó, seria aqui, ó, a quantidade de partidas que mais aparece aqui é o 5, né? Então, é relacionado a 0 gols. Então, a gente sabe que o valor de gols marcados que mais vai aparecer é o 0, certo? Então, a gente tem, ó, a média aritmética sendo 2,25, a mediana sendo 2 e a moda sendo 0. E então, escrevendo, né, isso daqui com as desigualdades, né, de maior ou menor, e também o sinal de igual, a gente tem que a moda, né, ela é menor do que a nossa mediana, que é menor do que a nossa média aritmética. Então, nesse caso, né, voltando o slide, a gente sabe que, ó, a média é o X, a mediana é o Y e a moda é o Z. E a gente sabe que a média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Então, a nossa alternativa correta vai acabar sendo a letra E, certo? E então agora, para o próximo problema. Esse exercício ele foi retirado do Enem de 2011 e ele diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro, que seria esse daqui. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a. Aí a gente tem 5 alternativas. A gente vai ter que calcular, né, a média, mediana e a moda e verificar qual dessas alternativas aqui satisfaz, né, as condições. Aí, então, eu coloquei aqui nesse slide somente a tabela, que é o que nos interessa, né? E a gente vai começar calculando a média aritmética com esses valores aqui, né? E então, como eles não têm esses valores, né, de temperatura não tem pesos diferentes, a gente sabe que vai ser a própria média aritmética simples, né? Aí, então, para calcular ela, a gente vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade total de temperaturas, que são 15, né? Porque são temperaturas relacionadas a 15 dias diferentes. Então, a gente sabe que a média aritmética, ela vai ser igual a 15,5 mais 14, mais 13,5, mais. E aí, então, vocês vão colocar todos os valorzinhos que estão relacionados aqui, ó, nessa coluna. E isso vai ser somado com o nosso 20, que seria a temperatura aqui, a penúltima, né? Mais 16. Isso tudo vai ser dividido por 15, que é a quantidade total de temperaturas que a gente tem.
Quando vocês forem somar todas essas temperaturas aqui, vocês vão encontrar o total de 255, certo? E isso tudo vai ser dividido por 15 para encontrar a média aritmética, que vai ser igual a 17. Aí, no nosso caso, como a gente está falando de temperatura, são 17 graus, certo? E a mediana, para a gente descobrir ela, a gente vai ter que pegar todas essas temperaturas aqui e escrever de forma crescente, né? Como a gente tem só 15 temperaturas e 15 é um número ímpar, então a gente sabe que a mediana ela vai ser exatamente o oitavo termo, né, da nossa listinha. E aí, nesse caso aqui, quando vocês forem analisar todas essas temperaturas aqui, vocês vão encontrar a mediana sendo 18 graus, certo? Lembrando que vocês vão ter que colocar esses valores aqui em forma crescente. E aí, o oitavo termo vai ser a nossa mediana, certo? E aí, então, a moda, vocês vão pegar todos esses valores aqui de temperatura, né, que a gente tem, e vocês vão verificar qual que é a temperatura que mais aparece, né, em relação às outras. E aí, fazendo isso, como eu fiz no exercício anterior, né, vocês vão verificar que a temperatura de 13,5, ela é a que mais aparece, ó, que nesse caso ela vai aparecer 4 vezes. Então, a moda vai ser 13,5. E então, a gente sabe que a média aritmética é 17, né? A mediana é 18 e a moda ela é 13,5. Então, das alternativas certas, a gente sabe que a correta vai ser a B, ó. Média aritmética é 17 graus, mediana 18 graus e a moda 13,5 graus, certo? E aí, então, agora o próximo exercício, ele foi retirado do Enem de 2015. E ele diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. E aí, então, aqui ó, na primeira linha a gente tem o número da raia e na segunda linha a gente tem o tempo de cada atleta. A mediana dos tempos apresentados no quadro aí a gente tem 5 alternativas. Como aqui ó, já estão enumeradas as quantidades de raias, a gente sabe que a gente tem uma quantidade par de tempos, né? Porque são 8 raias, então a gente vai ter 8 tempos diferentes. Então, disso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar todos esses valores de tempo diferentes, vai ter que colocar em ordem crescente e vai verificar quais que vão ficar na quarta e na quinta posição, né? Da ordem crescente, porque como são 8 tempos diferentes, a gente sabe que a mediana ela vai acabar sendo a média aritmética da soma do quarto e do quinto termo, né? Então, a gente, analisando todos esses tempos aqui, a gente tem que o primeiro, né, que é o mais baixo deles, é aqui, ó, o da raia 3, né, que é o 20,5. Aí, o segundo tempo vai acabar sendo o da raia 5, 20,6. O terceiro tempo vai acabar sendo também o da raia 6, né? Que é 20,6 também. Aí, então, o nosso quarto termo, ele vai acabar sendo o da raia 4, que é 20,8. O nosso quinto termo, né? A gente tem, ó, agora 3 20,9. Então, o quinto termo vai ser 20,9. O sexto termo vai ser 20,9 também, que pode ser dessa raia 2 aqui. E o sétimo termo vai ser o 20,9 também, que é o da raia 7, certo? E o oitavo termo acaba sendo o 20,96. E então, a gente sabe que os tempos que ficaram na quarta e na quinta posição são exatamente o 20,8 e o 20,9. Então, a gente sabe que a mediana, ela vai ser igual a 20,8 mais 20,9 dividido por 2, né?
Aí, então, fazendo essa soma aqui, a gente tem que a mediana ela vai ser igual a 41,7 dividido por 2, e isso daqui vai ser igual a 20,85, certo? E então, a nossa alternativa correta é a letra D. O nosso próximo problema, ele foi retirado do Enem de 2017, e ele diz o seguinte: a avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Aí, então, a gente tem que, para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina é. Aí a gente tem 5 alternativas, certo? E então, né, a gente sabe que para esse aluno ele conseguir atingir o seu objetivo, né, que é conseguir todas as matrículas nas disciplinas que deseja, ele precisa pelo menos a avaliação como sendo bom ou excelente. Então, a gente sabe que, no mínimo, a nota dele, a média, né, das notas, ela tem que ser igual a 7. Então, eu vou anotar esse dado aqui para a gente não esquecer, né, que a média aritmética, ela tem que ser igual a 7, no mínimo. E como aqui é o mínimo que está pedindo, né, a nota mínima, é porque ele pode obter. E então, a gente sabe que a média aritmética, né, ela vai ser igual a x vezes 12, que é sempre a nota vezes o peso dela, né? Mais 8 vezes 4, mais 6 vezes 8, mais 5 vezes 8, mais 7,5 vezes 10, certo? E isso tudo vai ser dividido pela quantidade de créditos que a gente tem, né? Que seria a 42. E então, a gente sabe que a média aritmética, ela tem que ser no mínimo 7. Então, a gente tem que 7 vai ser igual a isso tudo. Aí, como aqui, ó, o 42, ele tá dividindo essa soma, a gente pode passar ele para cá multiplicando a média aritmética, né? Que no nosso caso é 7. Então, a gente vai ter 7 vezes 42 igual a 12x, mais, resolvendo essas multiplicações e depois a soma, a gente tem que vai ser mais 195. E então, resolvendo essa multiplicação aqui, a gente tem que vai ser 294 igual a 12x mais 195. E então, né, esse 195 aqui, ele tá somando aqui, né, com 12x, a gente passa ele subtraindo do 294, e aí o resultado, né, dessa subtração, a gente vai acabar dividindo por 12x, que vai acabar sendo, aí então, o nosso x vai acabar dando 8,25, certo? E então, a nota mínima para que esse aluno ele atinja o objetivo dele é 8,25, que é a nossa alternativa D, certo? Aí, então, a nossa próxima questão, ela foi retirada do Enem de 2019 e ela diz o seguinte: os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Aí, então, a gente tem que a média é 1,65, a mediana das alturas é 1,67 e a moda é 1,70. Os alunos
P, J, F e M medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, a gente tem 5 alternativas, né? E a gente vai ter que descobrir qual que é o esporte que cada aluno jogou, né? Nessa ordem aqui, para ver qual que é a alternativa que satisfaz as condições. E aí, então, a gente tem algumas informações importantes, né? Que elas vão acabar nos ajudando a resolver esse problema, que são elas. A gente tem aqui a altura desses 4 alunos aqui, né? E a gente sabe que nenhum deles tem altura igual a algum outro colega da sala. E então, né, a gente vai usar algumas informações do enunciado, né, para resolver esse problema, onde a primeira delas é que no time de basquete tem uma pessoa a mais que no time de futebol, né? Digamos que no time de futebol a gente não sabe a quantidade de alunos que tem naquela turma, mas a gente pode dizer que vai ter X alunos, né? E aí, disso, então, a gente sabe que no time de basquete a gente vai ter X mais 1 alunos, né? Porque tem um aluno a mais do que no time de futebol. Fazendo essa soma aqui, a gente sabe que, então, que na turma a gente tem uma quantidade total de alunos de 2x mais 1, ou seja, é um número ímpar de alunos, né? Com isso, a gente já viu que a mediana, quando a gente tem um número ímpar, a mediana ela vai ser exatamente o valor central. Aí, então, olhando essa tabela aqui, a gente tem o valor da mediana, né? Que é 1,67, que é exatamente a altura do nosso aluno F, né? Então, digamos que aqui tem as alturas em ordem crescente, né? Até chegar na 1,67, que é a altura do aluno F. E aqui tem as alturas restantes, né? A gente não sabe quantas que tem aqui para frente e nem aqui para trás, né? A gente sabe que 1,67 é o valor central de todas as alturas, certo? Então, como a gente tem um número ímpar, né, de alunos, e a gente sabe que nenhum outro colega vai medir 1,67, a gente tem que, disso, a gente pode dizer que todos os alunos com altura abaixo de 1,67, eles jogam futebol. E todos os alunos, incluindo o aluno F, que tem altura 1,67, eles jogam basquete, porque são os alunos mais altos da turma. E a gente sabe disso por quê? Por causa que o nosso aluno F, ele tá entre os mais altos da turma, né? Que ele já entra aqui, ó. E aqui tem a quantidade X de alunos e aqui a quantidade X mais 1, que aqui seria o nosso X mais 1, que é 1,67. Então, a gente sabe que ele joga basquete, né? Então, olhando as alturas dos demais alunos que a gente tem aqui descrito no enunciado, né? A gente sabe que esse joga basquete. Os outros dois aqui, como são alturas abaixo de 1,67, a gente sabe que tanto o aluno P quanto o aluno J, eles jogam futebol, né? E o aluno M, que é o do 1,68, ele joga basquete também. Então, a gente tem a resposta certa como sendo a letra C, certo? Que é futebol, futebol, basquete, basquete. Certo, pessoal? Então, era isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!